tá sem internet. Ela tá sem internet lá em Flores da Cunha. Ah, é lá de Flores, a nossa amiga. Isso. Ah, vai, bom, Vânios Cortes, estamos ao vivo aí pelo Facebook, né? Depois essa live aí, ela é baixada e logo na sequência ela vai para o YouTube. E também depois ela fica no nosso app do sindicato. Queria agradecer muito a tua disponibilidade, né? Hoje tivemos um problema com a doutora Morgana Montanari, devido à internet lá naquela mora em Flores da Cunha, e o doutor João estão impossibilitados de participarem, então, dessa live de hoje. De antemão, Vânios, queria te agradecer imensamente por nos receber, nos auxiliar sempre que a gente solicitou, né? E dessa maneira a gente vem tentando ajudar um pouco, né? Diversos trabalhadores que fazem parte do Senalba Caxias, que são as academias, escolas de idiomas, clubes, associações, entidades, a educação infantil, os educadores sociais, que fazem parte do nosso leque, sem contar o sistema FEComércio e o sistema FIERGS. Então, é um sindicato pulverizado, né, de bastante categoria, e que a maioria não tem patrão, como se diz, não tem um dono, são presidentes transitórios que circulam, e o nosso maior capital é o humano. É diferente de uma indústria metalúrgica que se chega a fechar, quebrar, né? A gente consegue lá penhorar uma máquina de R$500 mil e depois dividir com os trabalhadores. Nós não temos isso nas nossas categorias, né? Porque se vende conhecimento. Então, é um problema sério que a gente enfrenta quando uma empresa fecha, né? Mas esse é um assunto para mais depois. A gente gostaria de ver contigo sobre a medida 936, né, que tem muitas dúvidas aí recorrente, que tu pudesse nos auxiliar aí em alguns pontos, o que tu acha dessa medida, né, quais são os pontos importantes que ela tem. Boa noite, Clayton. Eu quero te agradecer aí o convite para participar, né? É sempre bom a gente estar conversando e trocando ideias, né? Mas nesse momento que é tão importante, né? E tão preocupante para os trabalhadores de uma maneira geral, né? Não só para a categoria de vocês, a gente sabe que tem sofrido também bastante com isso, né? Mas com os trabalhadores em geral, quer dizer, se pegar os dados aqui de Caxias do Sul dos últimos meses são assustadores, né? O número de demissões, né? A quantidade de empresas que está passando por dificuldade, né? Começam a terminar as suspensões de contrato, em alguns casos, muitas pessoas estão, mas o que vai acontecer? Porque não adianta, né? Não. As medidas provisórias que foram feitas foram importantes, mas são muito restritas, né? Que se prorrogue alguma coisa, a economia já vinha ruim, né? Então, no passado inteiro, Caxias gerou 100 empregos, 100 novas vagas de emprego, né? No ano inteiro, já nada, né? Hoje a gente tem uma situação que a gente tem menos empregados, menos pessoas com contrato de trabalho vigente hoje do que tínhamos em 2012. Tu vê como a coisa séria, né? Porque houve, né, um massacre em relação aos trabalhadores nos últimos anos. A reforma trabalhista foi um capítulo terrível, né? Dos trabalhadores em geral, gerando consequências até hoje, né? Da lei da terceirização. Tudo isso veio prejudicando os trabalhadores. A gente esperava que esse ano talvez não fosse tão ruim, embora as medidas econômicas que estavam sendo adotadas estavam, né, resolvendo a vida. Ao contrário, quer dizer, a gente viu que antes da pandemia a gente já tinha aquele problema nas bolsas, né, problema de cotação do real, do dólar, enfim. Porque aí com a pandemia a situação ficou muito pior, né? Isso é uma situação que hoje deixa as pessoas todas muito... Hoje tu vê que a preocupação das pessoas é a saúde por causa desse Covid e o trabalho, né? Então a gente está bem no meio de um furacão.
alguns casos, a gente vive com as duas coisas, por exemplo, isso que está acontecendo nos frigoríficos, né, envolve a saúde por conta do trabalho. Então, é um momento mais, um momento difícil, né, e é bom a gente estar conversando e falando sobre isso, né. O que eu acho, Clayton, no começo de conversa, é que no Brasil, tanto na questão da saúde como na questão do trabalho, o governo tem andado muito mal, principalmente o governo federal, né? A gente não implementou medidas nem para evitar esse número absurdo de mortes que a gente está tendo aqui, que seriam mortes evitáveis se tivesse um governo mais atuante nessa questão da saúde, né? O Brasil hoje está lá né, tendo posições todo dia do número de contaminados, do número de mortes, por causa dessa insistência em não fazer isolamento, não adotar as medidas de controle que os países adotaram. No âmbito das medidas de proteção ao emprego, também foram medidas, do meu ponto de vista, muito limitadas. Né? Por exemplo, países como a Argentina, aqui do lado, a Argentina proibiu as demissões no caso de 90 dias, ninguém pode demitir. Né? Outros países, né, adotaram suspensões de demissões inclusive maiores. Assim, chegaram a 9 meses que as empresas não podem demitir. Mas se não podem demitir, o ônus também não é todo delas, né? O governo auxilia o pagamento das folhas de pagamento nesse período, né? Claro, identificando quem realmente precisa. Porque, às vezes, em situações, a empresa não precisa usar disso porque ela não está sendo afetada pela crise. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que as medidas que foram feitas aqui, né, primeiro, além de terem sido muito lentas, né, deixando margem para muitas preocupações por parte dos empregadores e por parte dos trabalhadores. Né. Ver que a gente, se pegar assim, né, desde que começou essa questão, né, a gente tinha em 3 de fevereiro, né, já faz tempo, sim, em 3 de fevereiro surgiu uma portaria tocando essa questão, né, declarando emergência de saúde pública por causa do coronavírus, início de fevereiro. No dia 6 de fevereiro foi feita uma lei, a Lei 13.979, que fala das medidas de enfrentamento da pandemia. Essa lei até é engraçada, ela foi assinada pelo Bolsonaro, pelo Mandetta e pelo Moro. Então, Mandetta e o Moro já nem no governo estão mais, né? Essa medida dizia como é que se ia enfrentar a pandemia, com medidas de quarentena, de isolamento, né? Depois o governo mandou essa lei para o espaço e questiona, o próprio governo que fez a lei questiona essa lei, né? Ela é de 6 de fevereiro. Depois, em 22 de março, só em 22 de março, que veio a medida provisória 927. Início de fevereiro já se sabia de ter uma situação que foi declarada de emergência da saúde pública. Se demorou até 22 de março para editar a 927. E a 927, quando foi editada, te lembra, foi um horror. Ela tinha, inclusive, uma previsão que o contrato de trabalho podia ficar suspenso por 4 meses sem remuneração. Né? Então, o governo editou isso, dizendo que vai ser a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem que o trabalhador receba nada. Em muitas das críticas que ela teve, ela foi revogada, essa parte da medida provisória. A sequência, que foi em 1º de abril, foi editada a 936. Então, primeiro isso, houve uma demora muito grande para se editar essas medidas. Né? Quando foi editada, por exemplo, a 927, vários sindicatos já tinham tomado à frente da própria medida provisória, né? Feito convenções coletivas, vendo situações semelhantes, porque sabiam da urgência. Aqui em Caxias do Sul a gente teve isso. Sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores que sentaram, fizeram medidas já que o governo não se mexia. Depois veio a 927, depois veio a 936, né? Qual é que é o problema dessas medidas? Elas são muito restritivas, né? A questão da 936, que trouxe a possibilidade de suspensão do contrato,
a redução de jornada e a redução do salário, a implementação do benefício, são muito restritivas. Elas não dão fôlego, por exemplo, para os empregadores. A retomar a atividade econômica não aponta para um caminho da retomada, é um caminho de enfrentamento, num período que não tem atividade, que não tem demanda, que é o que a gente está vivendo. Só que, bom, quando terminar, a atividade econômica vai estar melhor, não é o que parece, pelo contrário. Aí vai ser feito o quê com esses trabalhadores? A preocupação que a gente tem agora, claro, é bem essa, quer dizer, né? Teve suspensão, teve redução de jornada, isso aí vai encerrar. Encerrar, as empresas vão ter, né, dependendo do setor, com algumas diferenças, elas vão ter demanda para manter esses trabalhadores, mesmo o número de trabalhadores que tinham, a economia paralisada do jeito que está. Então, né, depois foi editada uma outra medida, que é a 944, que era prevendo a possibilidade de empréstimos para pagamento de folhas de pagamento, né, com juros subsidiados, porque as empresas não conseguem acessar isso. As exigências do sistema financeiro são tão grandes que viabiliza isso. Então, eu acho que as medidas que a gente tem de enfrentamento, né, a questão trabalhista são muito limitadas. Não vão dar essa segurança que o empregador precisa para manter o empregado, né, o empregado retornar para o trabalho, manter seu trabalho tranquilamente depois dessas suspensões, dessas reduções de jornada. Que realmente preocupa a limitação da abrangência dessas medidas. E essas medidas, né, além de ter tudo isso, né, Vânios, tiram muitos direitos que aconteceram, né, não precisou mais passar pela chancela do sindicato, ficou uma negociação individual, e a gente também percebeu aí que, ao longo do tempo, vai dar mais desemprego, né, e aquilo que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017, que vem acontecendo muito nas escolas de idiomas, o MEI, o falso empresário, que ele trabalha só num lugar, e aí ele dá a prestação de serviço dele, mas sem FGTS, sem benefício nenhum, né? E ele continua sendo um trabalhador, né? Que não é um empresário, é um falso, né? Não, na verdade, isso já acontecia antes, né? Porque a ideia do MEI, quando foi feita, foi muito boa. Para oportunizar aquelas pessoas que trabalhassem por conta, e tinha muitas pessoas que trabalhavam por conta, não conseguiam contribuir para a Previdência, né? Tinha que se constituir como empresário, como autônomo, e isso era um pouco. Algum probleminha lá com a internet do Vânios. Vamos ver o que deu aí com a... Caiu a internet do Vânios, vamos ver se ele vai conseguir entrar de novo. Ver se ele consegue entrar aí de novo para nós seguir nesse bate-papo aí. Caiu a internet dele, mas a gente já vai. Alô? Oi? Mas pode entrar de novo aí, a gente vai seguindo aí. Tá, joia.
Ao vivo, né? Então a gente vai seguindo aí com a live com vários problemas com a internet, né? Assim como aconteceu com a doutora Morgana Montanari e o doutor João hoje. A gente também pede desculpas aí que hoje também tínhamos uma live com a professora de cursos de idiomas, direto do Canadá, também deu um probleminha, e a gente vai fazer ela na sexta-feira. Então, são coisas que a gente não espera, né? Mas que a internet, às vezes, nos surpreende. Talvez pela demanda muito grande que vem tendo aí ao longo desse período que talvez nem as operadoras esperavam, né? A necessidade de ter. Aí, estamos de novo ao vivo com o Vânios, probleminhas com a internet. Em épocas de pandemia é assim, né? Uma demanda talvez muito grande e talvez nem as operadoras estavam preparadas para tamanha demanda, né? É uma coisa que o nosso país também precisa avançar, já que não tem como ficar sem. Vai ter internet aí. Oi, Clayton. Voltei agora, mas agora eu tô no telefone. Não, tranquilo. Porque a internet aqui deu pau. Então agora eu tô usando do telefone, que eu estava no computador. É essa tecnologia que nos deixa louco, né? Tá. Mas onde é que nós tínhamos parado, Clayton? Vamos continuar nossa prosa. Claro, a gente estava falando ali justamente dos MEIs, né? Pois é, isso é importante, porque assim, quando foi criada essa legislação, ela foi altamente positiva. Só que conseguiram deturpar completamente, né? Porque o MEI, Clayton, era para aquela pessoa que prestava uma atividade por conta própria, né? Contribuir para a Previdência. O que se fez? Se distorceu isso para fazer com que a pessoa deixe de ser empregado e passe a ser MEI. Só que não existe essa possibilidade, né? Se a pessoa trabalha sob subordinação, ela é empregada, ela não é MEI. MEI é a pessoa que trabalha de forma autônoma, por conta própria, onde não tem controle de jornada, onde os meios de produção são dela, onde ela tem a iniciativa. Então, se tu pegares a relação dos MEIs, né, vai dizer assim, é a costureira, é o pedreiro, é o marceneiro, mas é aquele cara que tem os seus instrumentos de trabalho, que faz, né, obtém a renda com aquilo e contribui para a Previdência. Aqui se mudou completamente. E aí se transformou o MEI nisso, né, numa coisa completamente estranha e completamente ilegal. Quer dizer, não se pode utilizar o MEI para substituir o empregado, né? A legislação trabalhista tem a previsão do que se considera empregado, né? Que é a pessoa física que trabalha, né, sob dependência econômica, com subordinação, né, com pessoalidade, né, tem os requisitos. Existindo esses requisitos, essa pessoa é empregada. Ela não é autônoma, ela não é MEI, não é coisa nenhuma. E, como tu disseste, né, existe essa distorção muito grande. Aí o que tu faz? Quando tu deixa de ter um empregado e transforma ele em MEI, ele perde todos os direitos trabalhistas. Ele deixa de ser empregado, aí ele vai ter só aquela remuneração pelas horas trabalhadas, né? Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, né? Não tem proteção nenhuma. E isso é ilegal, né? Só que virou um costume muito grande em todas as atividades. Hoje, durante a fiscalização, a gente encontra trabalhadores nessa situação em todas as atividades econômicas, desde a construção civil, né, até nas indústrias, como tu disseste, nas escolas, né? Quando a gente identifica isso, aí é feita uma autuação, né, porque é um procedimento errado, mas é difícil lidar com isso porque na cabeça das pessoas isso agora pode, né? Esse foi um problema da reforma trabalhista. As pessoas entendem que não existe mais direito do trabalho, que tudo pode, que tudo vale, que agora, né, pode se agir dessa maneira. Só que está completamente errado, né? Mas esse, Clayton, é um dos resultados da reforma trabalhista e desse discurso que a gente tem acompanhado
né, de desvalorização do trabalho e do trabalhador. Isso é cada vez mais comum, né? As pessoas dizem, o trabalhador tem muito direito, ele deve escolher entre ter direito e ter emprego, né? Isso fez o quê? Né? Fez com que cada vez tivesse mais gente na informalidade, isso baixou a média salarial das pessoas, as pessoas passaram a ganhar menos, passando a ganhar menos, passaram a consumir menos, passando a consumir menos, as empresas passam a vender menos, né? Se as empresas não vendem, a indústria não produz. Então a gente está num ciclo, né, nos últimos anos muito ruim, né? Que não é por acaso que a gente foi chegando nesse nível, como eu te falei no começo, de a gente ter tido 100 empregos em Caxias do Sul num ano, né? E esse ano vai ser uma tragédia, por conta da pandemia e por conta dessa política de desvalorização do trabalho, do trabalhador, né? Do desrespeito a direitos, né? Desses pseudo-empresários, que para mim são só pilantras, né? Que usam terno verde e amarelo na frente das suas lojas para dizer que não tem que ter direito, que tem que fazer sacrifício por eles, sendo que eles não fazem sacrifício por ninguém. Então, a gente está numa situação muito difícil, né? E com essa pandemia isso só vai ficar mais grave ainda, né? Com as consequências que a gente nem sabe quais serão, né? E tudo isso é muito triste, porque não vai gerar emprego, né? Não vai gerar mais renda no nosso cenário caxiense. E também, né, a gente está vendo assim, muita irregularidade, né? De empresas que estão usando também agora da boa-fé de alguns, ou o trabalhador também vem cedendo, de trabalhar com o contrato suspenso para pagar umas horas que estava devendo, né? Tem casos assim, e principalmente em academias e cursos livres. Isso é estelionato, né, Clayton? Isso é estelionato, isso é crime, né? Isso não é nem regular. Aí a gente não está falando de regularidade, tá? Quando tu fala de um empregador que contrata um MEI quando deveria contratar um empregado, ele está praticando uma irregularidade. Quando a pessoa que está com o contrato suspenso é chamada para trabalhar, isso se chama estelionato. Isso é crime previsto no Código Penal. Nós estamos identificando situações assim, né? Estamos encaminhando isso para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, e assim como acontece quando tem fraude ao seguro-desemprego, esses processos andam, e esses processos vão levar à condenação. Em alguns casos, essa condenação atinge só o empregador. Em alguns casos, ela pode atingir também o próprio empregado. Se mostrar, né, que o empregado participou, né, que não foi forçado, mas que participou disso, está dizendo que o contrato de trabalho está suspenso e está trabalhando e recebendo por fora, o próprio trabalhador também pode ser réu numa ação penal que corre na Justiça Federal, denunciado pelo Ministério Público Federal, investigado pela Polícia Federal, por estar usando recursos públicos indevidamente. Mas, infelizmente, está... Quem está com o contrato suspenso, então a gente sabe quem está com o contrato suspenso, temos ido nos locais e temos identificado. E, infelizmente, está ocorrendo e ocorrendo com bastante recorrência esse tipo de situação. Que aí, como eu disse, vai além da irregularidade. Aí é crime e aí tem que ser punido de uma maneira, inclusive, mais severa. E também tem inclusive a gente mandou aquele dia aí, né, para o Ministério aí, e já está rolando, né, o processo, porque as academias vêm fazendo isso, e às vezes o trabalhador demora para nos avisar, e a gente também não sabe, né, mas aquilo que a gente sabe, a gente vem informando, porque como tu falou, né, isso aí é um crime, isso aí precisa ser corrigido, né, punido, e não pode virar regra, né, daqui para frente isso aí, porque... E tu bobeia, vira, né? Porque, né, fica fácil, é só ver, Clayton, o número de pessoas que não deveriam estar recebendo, né, esse benefício emergencial e que estão recebendo, quer dizer, um número elevado de pessoas, né, das classes A e B estão recebendo esse auxílio de R$600. Agora tu pensa... Como é que se admite isso? Entendeu? Como é que se permite que se chegue numa situação dessas, né? É muito difícil, mas é o que está acontecendo, quer dizer, várias pessoas que não deveriam...
Oi? Tua câmera não está mostrando. Estamos escutando tua voz, só a imagem tua que não. Ah, vamos descobrir essa beleza de internet aqui, o que que tá, né? Agora, voltou, Clayton? Não, eu não consigo ver também. Não, a gente está te escutando perfeitamente tudo, né? Mas só não tem a tua imagem, a tua foto, né? Tá, vamos tentar ver se volta. Não que a minha imagem valha muito a pena também, né, Clayton? Quando o cara é feio, não precisa aparecer a imagem, né? Mas tudo bem. Voltou, não? Não, não voltou. Agora eu perdi tudo aqui. Vamos ver aqui. Ou a gente vai seguindo aí com problemas na internet, né? Com anos ali. Acho que agora já vai conectar de novo. Agora? Perfeito. Tá com a imagem aí. Essa tecnologia está nos deixando louco hoje. Não, mas faz parte. Tudo isso faz parte. Né? Então, mas realmente a gente tem presenciado esse tipo de situação e é muito constrangedor, né? Tu chegar num local de trabalho e identificar isso. Quer dizer, a gente já tinha isso muitas vezes em relação ao próprio seguro-desemprego, né? Quando o empregado e o empregador faziam aqueles acordos para ser demitido e continuar trabalhando, né? Então já não é uma novidade assim muito grande esse tipo de coisa, mas com esses benefícios isso ganhou um nível muito maior, né? Seja o benefício esse da 936, né? Seja o benefício emergencial que é pago para os autônomos, aonde em tese tu recebe aquilo porque tu não pode trabalhar, porque tu está sem, né? E as pessoas continuam trabalhando e encaminham aquilo e recebem. Tudo isso pode virar processo penal, né? Por estar sendo recebido recurso público indevidamente, né? E o que vai acontecer, né, Vânios, agora aí é uma enxurrada de processos para frente que vai acontecer aí. Tudo leva, né, a crer nisso, porque teve muitas empresas que fizeram o contrato de suspensão lá no início de abril, e devido a ser escritórios de porão, e até hoje esse trabalhador ainda não recebeu, né? Porque teve lá em 2017, dia 17 de maio, a possibilidade de fazer a reratificação dos erros cometidos lá em abril, e esse trabalhador vai receber agora esse mês, quer dizer, ele está praticamente, vai para o segundo mês sem receber nada. Tem muitos casos, sabe? Tem muitos que não conseguem. Se ele conseguem. não receber... Não, e tem muitos que não conseguem, Cleiton, porque o empregador não fez o procedimento correto, né? A gente recebe todo dia ali na gerência pessoas dizem, mas o empregador me disse que era para eu encaminhar. Mas como assim? Não, ele disse que eu tenho que entrar no sistema e encaminhar. Não, mas não vai conseguir fazer isso. Esse procedimento obrigatoriamente é do empregador. E muitos não fizeram. Então já vai dar esse problema, né? Outros, assim, tem problemas porque o empregador anterior, por exemplo, não deu baixa na RAIS. Ele está com o vínculo aberto lá no outro emprego e está dando problema. Então, a gente tem presenciado, olha, inúmeros tipos de problemas, Clayton, né? E, claro, isso aí, em alguma medida, vai virar demanda judicial, porque a pessoa não vai, né, conseguir ficar nessa situação de não poder trabalhar porque tem um contrato de trabalho, está suspenso, não receber, ou seja... deixa de ser mesmo sendo ruim, né? Essas medidas da 936, se não são aplicadas corretamente, viram uma tragédia, né? Porque aí deixam o trabalhador realmente completamente desprotegido, né? E a empresa, né, Vanos, que tinha uma má assessoria que talvez não feche pelo período do Covid-19, pode vir a fechar depois na sequência por vários problemas trabalhistas, que vai ter uma enxurrada e acaba tendo lá na frente, tendo que fechar as portas por um erro do contador. Não, e na verdade, além dessa possibilidade, a gente tem a preocupação sobre o que vai acontecer com muitas empresas ao final disso. A gente já tem situações de empresas que estão demitindo e não estão pagando rescisão, né? Não é nenhuma, nem duas, nem três. Ela demite e diz, não tenho dinheiro para pagar a rescisão. Aí o trabalhador ingressa em juízo, né? Só que, às vezes, a própria empresa, nem a pessoa jurídica, nem a pessoa física, tem patrimônio. E aí, às vezes, esse trabalhador, né,
prestou serviço durante anos, chega na hora da rescisão, não recebe nada, né? E isso, que já era uma coisa que também não é novidade em Caxias, né? Porque já tem empresários famosos aqui por tratarem seus trabalhadores assim. E isso, o nosso receio é que aumente muito agora, principalmente no segundo semestre, entendeu? Né? A pessoa vai chegar na segunda-feira, não vai mais ter empresa, né? Ainda mais em alguns segmentos que, como tu disseste no começo, é diferente o segmento de vocês de uma indústria, né? Porque a indústria tem o pavilhão, tem as máquinas, né? Em algumas situações na tua categoria não tem nada disso, tem um escritório, né? Esse escritório às vezes está fechado, né? E o trabalhador não vai ver, né, os seus direitos básicos. Então isso vai ser uma preocupação daqui para frente, sim, né? Por conta dessa situação que a gente está. Quer dizer, por isso que quando se pede, Clayton, que o governo tome medidas, né, mais eficazes para proteger o emprego, já é pensando nisso também, né? Porque em algumas empresas eles fazem isso de picaretas que são, né? E aqui em Caxias, como eu disse, tem alguns empresários que que agiram dessa maneira mal intencionados, né? Mas tem uns que têm dificuldade mesmo e não conseguem. Então, né? E outra coisa, assim, falando disso, né? Essas medidas, por exemplo, as 936 e as outras, deveriam ser específicas para aquelas empresas que estão em dificuldade. Aí a gente vê absurdos, por exemplo, de banco, né? Que ninguém ganha tanto dinheiro nesse país como os bem difícil mesmo, Clayton. E a gente tem que nem as nossas categorias, uma delas, educação infantil, até uma colega aí colocou, e quando volta a educação infantil privada, talvez volte agora em julho, né? Em julho, pelo que o governador vem sinalizando, mas uma do debate sempre que o pessoal vem falando é que nem nos frigoríficos agora fazer os testes, né? Provavelmente a educação infantil não vai ter essa possibilidade de fazer nem nos profissionais e talvez nem nas crianças, né? Quem que vai pagar isso? Quem que vai arcar com esse custo, né? É um custo alto ainda. Se para um frigorífico tipo JBS, Clayton, não é nada, né? Porque tu imagina, né? Se ele tiver lá 1.000 empregados com a produção que tem, né? E com a dimensão que tem essa empresa, eles podem fazer isso, né? Agora tem muita empresa que não tem como, tem meia dúzia, né? Pega, né, educação infantil que tu referes, quer dizer, tu tem às vezes situações de estabelecimentos com meia dúzia de empregados, né? Que passaram por dificuldade, porque, bom, tiveram, né, quantos meses de aula suspensa, né? Quantos pais retiraram os filhos, qual é que foi a redução, né, da mensalidade que teve que praticar e mesmo de retirada de filhos das escolas. Então, tudo isso vai impactar esses estabelecimentos menores. E realmente vão ter condições de retomar essa atividade, né? Se o pai dessa criança perdeu o emprego, né, vai ter que tirar a criança da escola, né? E aí, como é que vai ficar a escola, né? Então, esse que é o problema. A gente fica numa bola de neve que tu não sabe exatamente aonde termina isso, né? Pode ser que a gente retome isso de uma maneira normal, mas pode ser que o tombo seja muito grande. E aí se paralisa, né? Vai uma cadeia, né? Porque qualquer coisa vai, né, diminuir o número de alunos, bom, aí quem faz o transporte escolar também sofre, aí quem trabalha para o transporte escolar também vai ter, e assim tu vai vendo aonde que chega isso, né? Por isso que seria importante, né, que o governo tomasse medidas mais eficazes para a manutenção das empresas e para a manutenção dos empregos. E isso que está, no meu ponto de vista, está frágil, não é o que está acontecendo, mas vai acarretar consequências, isso, porque, né, sozinho, e a gente ouviu falar até agora, Clayton, não, mas é bom que o Estado não se intrometa na economia, deixa que o mercado resolve tudo, a mão invisível do mercado vai resolver. Só que a gente vê, quer dizer, numa situação que nem essa, se o Estado não for protagonista, né, se o poder público não for protagonista, e não está sendo, a situação pode ficar realmente muito, muito difícil, né, para as empresas, né, e principalmente para os trabalhadores, né.
E a medida, né, ela postergou apenas os encargos para os micro e pequenos empresários, e esses não isentou, né, então dificulta realmente de novas contratações, e a medida também não possibilitou uma suspensão maior, né, ela deixou nessa mesmo patamar dos 60 dias, então a empresa vai voltar o mês que vem com um fluxo menor, mas tendo que pagar o trabalhador com o salário integral. Então, é uma falsa abertura e de um falso emprego, porque pode chegar no final do mês e a empresa não ter para pagar e o trabalhador tá lá e não ter que receber, né? E na verdade, Cláudia, tudo isso, né, e isso serve para a gente ver que, assim, ó, emprego tu não cria por lei, né? Aí agora o governo está dizendo, não, nós vamos agora reduzir os encargos trabalhistas e criar 6 milhões de empregos, é o que o Paulo Guedes tem dito. Não vão, porque o que gera emprego é a demanda. Se não tem demanda, né, não tem emprego. Não adianta tu reduzir o salário ou tu reduzir os encargos, né, de uma escolinha, por exemplo, se não tiver aluno, né? Se não tiver um número de alunos para colocar lá dentro, a empresa não vai contratar mais gente. Não, ela vai contratar mais gente quando tiver mais alunos, né? E é assim. Então, se tu não faz com que o dinheiro circule, né, se tu não faz essa roda girar, não se cria emprego. E o que a gente tem feito no Brasil nos últimos anos é retirar dinheiro das pessoas. Se tu pegar assim, a massa salarial, que a gente chama assim, que é o valor do que o salário representa na economia, ele tem reduzido, quer dizer, as pessoas estão ganhando menos, estão gastando menos, estão podendo utilizar menos serviços. Então, se não tiver uma política econômica, né, que fortaleça e possibilite o consumo e a retomada econômica, né, não adianta tu mudar a lei. Vai ser a mesma coisa que foi feita com reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, lei da terceirização. Não resolve a vida, porque o que resolve é a atividade econômica aquecida. E para isso não adianta querer deixar nas mãos invisíveis do mercado. Isso necessita realmente a participação do Estado como protagonista. E, infelizmente, o nosso governo não tem agido dessa maneira. Tem deixado as coisas correr solta, tanto na área da saúde, e aí a gente vai batendo recordes do número de mortes, como na área do trabalho. Então, isso aponta realmente para um período complicado, Clayton, principalmente no segundo semestre. Tu imagina que no segundo semestre nós vamos estar na seguinte situação, vai ter terminado essas possibilidades de suspensão, prorrogação dos contratos, tá? Terminou também aquela garantia de emprego que quem adotou isso tinha que assegurar, né? As pessoas vão ser demitidas, muitas delas, né, se continuar esse quadro. Daí a pouco ela vai receber o fundo de garantia e termina o fundo de garantia. E se a economia não for alavancada, não vai ter emprego novo. A empresa não vai contratar. Como é que vai ficar? Se as pessoas têm salário, sem emprego, sem benefício, sem fundo de garantia, né, a vida vai ficar muito dura se não houver uma mudança nessa política econômica, e não é o que está aparecendo, quer dizer, naquela medida provisória que é a 944, que possibilita com juros reduzidos o pagamento de salário, ela está sendo modificada agora para porque quem pegasse esse valor não poderia demitir. Agora ela está sendo modificada para permitir que demita, né? Então, ao invés de tu buscar a proteção do emprego, vai se flexibilizando, e o que a gente vai ver mais para o final do ano, realmente, eu acho que vai ser uma situação bem mais difícil que a gente já está enfrentando agora. E tem boatos, né, Vânios, de que a medida 936 e algumas da 927 seja possível de diálogo agora no Congresso, né? Então, principalmente na férias, você paga depois, né, como vem acontecendo, os 33% também, como hoje é possível de ser feito nesse período, ela se prolongar por um período maior, né? Tem na verdade, existe o pleito de alguns setores que sejam permanentes, né?
Eles querem que essas medidas sejam permanentes, né? Ou seja, o que vai fazer? Vai prejudicar mais uma vez os trabalhadores, porque tu até admite, né, que bom, no momento de pandemia, de emergência, se faça isso. Mas tratar isso de uma medida como uma medida permanente é só para prejudicar realmente os trabalhadores, os empregadores. Tu imagina que férias são essas que tu paga depois, né? Hoje tudo bem, tu até admite isso, porque ninguém consegue sair para lugar nenhum para tirar férias, né? Tu tem que ficar em casa, então tu até entende. Mas, né, é contrária à própria natureza das férias, que é que tu consiga descansar. As férias significam um período de repouso. Assim como tu tem o repouso, né, diário, repouso intra-jornada, como tu tem o repouso semanal, tu tem um repouso anual que é para recuperar energia e tem fundamento de saúde. Se tu não puder usufruir isso, ela perde o sentido, e daqui a pouco eles vão dizer, olha, então não precisa mais ter férias. Então cada vez que se faz uma medida nesse sentido, tu dá um passo a mais para a retirada de direitos, né? E o reflexo disso, que seria, não, nós vamos ter menos direito, mas não vai ter emprego. Não ocorre. Tu retira direitos e não gera empregos. É isso que tem sido feito. Então, a gente olha com muito receio esse tipo de medida por isso, Clayton, né? Porque, vamos tirar direitos que vai ter mais emprego. Não vai. Não é isso que vai gerar emprego, né? As pessoas têm que ter essa noção. O que vai gerar emprego é uma atividade econômica aquecida. E é nesse sentido que o poder público tem que agir. Porque se deixar isso pela iniciativa privada, sozinha, mesmo que ela queira, ela não consegue fazer isso. Precisa um impulso maior, e esse impulso, e isso tem sido feito em todos os países, né, avançados do mundo, né? Aqui que a gente está nessa fase dessa defesa desse liberalismo exacerbado, que às vezes não tem sentido nenhum, mas as pessoas acham que o Estado não pode fazer nada, tem que cair fora, né? Quando é para virar sócio da companhia aérea, pode, quando é para beneficiar os trabalhadores, não pode. Então a gente está realmente num período bem complicado. E a medida, né, Panes, e esse meio que ficou pela falta também de aparelhamento, fez com que o pessoal que é aposentado, por exemplo, ou que recebia algum benefício, um pecúlio, às vezes que nem teve casos aí de 200, 300 reais, não recebeu, né, a suspensão. Claro, talvez vá receber depois, porque não vai, Cláudio. Não vai, né? Não vai, não. Recurso e não vai receber, porque aí já constou, né, que quem recebe qualquer benefício não faz jus a esse benefício emergencial, né? Então, o que acontece? A gente tem várias empresas... Né? Na verdade, assim, tu tem várias empresas que têm muitos aposentados trabalhando. Tem empresas em Caxias, né, empresas antigas, que tem um número considerável de pessoas aposentadas que estão trabalhando. Aí, bom, não tem como suspender o contrato, né? Dessa maneira, né? Já tem muitas pessoas que estão sendo demitidas por não caber essa suspensão do contrato, porque pela medida provisória, né? E foi previsto e depois especificado numa portaria que o aposentado, né, não faria jus ao benefício esse emergencial. Então, bom, né? Tu parte do pressuposto que o cara que é aposentado está com a vida ganha, que está muito bem, que não precisa trabalhar, que ele trabalha para o hobby, mas não é isso, né? A gente sabe que a situação dos aposentados que continuam trabalhando não é por diversão, é porque precisam, né, para complementar a renda, já que a aposentadoria às vezes é muito baixa, é muito, né, muito menor do que a pessoa achou que ia receber, inclusive, né? Se aposentou pensando que ia ter um valor, quando vai ver, no fim das contas, não consegue comprar os remédios com o valor da aposentadoria, tem que trabalhar, e esses estão sendo os primeiros a ser penalizados por essa falta de uma política mais efetiva de garantia de emprego. Aconteceu com o aposentado, ainda que aquele emprego que ele conseguiu manter, ele só ter realmente a estabilidade. Mas teve casos também que as pessoas recebiam algum pecúlio, alguma coisa, às vezes 100, 200 reais, e também não receberam, né? Qualquer benefício, Cleiton, na medida que a pessoa que receba qualquer outro benefício, né,
da Previdência Social não faz jus. Então não interessa nem o valor, né? Aí tu acha que a pessoa que está trabalhando porque gosta. Não, né? Porque precisa. E esses estão sendo os primeiros a ser demitidos. Né? E quando que vão conseguir outro emprego, né? Esse ano é muito difícil, né? Quem vai conseguir um novo emprego? É difícil, né? Assim, ó, vamos imaginar que deu uma reviravolta muito grande. Não é o que parece, né? Não é o que tudo indica, né? Tu vê essa pesquisa que foi feita aqui em Caxias pelo Cimex, que mostrou que 80% das empresas tiveram redução nos pedidos. E isso não é uma coisa que tu recupere de um dia para o outro, quer dizer, né? Tu voltou a trabalhar daqui a um mês, tu vai estar com pouco pedido, quando que vão começar a chegar os pedidos, quando que tu vai precisar de gente para fazer? Essa roda não gira de um dia para o outro, né? Então, é isso, quer dizer, a realidade é que o ano passado a gente teve, né, a criação de 100 postos de trabalho. Esse ano, num mês, a gente teve 5.000 demissões, né? Então, tu imagina, quer dizer, nós vamos estar muito pior do que estávamos no ano passado, né? Quanto tempo vai demorar para nós recuperar essas 5.000 demissões que foram feitas só em abril, né? E continuam tendo demissões num número menor, né? Mas continuam. Então, quanto tempo nós vamos demorar para recuperar isso? Sem um aporte, né, grande, incisivo do poder público, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Infelizmente, é essa a realidade, né? E, bom, só que aí tem que ter iniciativa para isso, e não é o caminho que a gente está trilhando. Se digo isso, a gente está indo mal, tanto na questão da saúde, como na questão de trabalho. E a gente vai ver as consequências daqui a pouco. É muito complexo, o trabalhador tem que ter essa consciência, né? Porque sem as entidades, principalmente a sindical, que pode aí tentar ajudar a melhorar um pouco, né, em alguns quesitos, vai cada vez se introduzir mais para uma precariedade que parece que não tem volta. Até porque, Clayton, outra grande ataque que está sendo feito é as entidades sindicais, né? Quer dizer, desde a reforma trabalhista, que foram tiradas diversas atribuições do sindicato, tirado fonte de financiamento, agora essa medida provisória que afastou o sindicato das negociações. Quer dizer, se dizia antes que o que devia prevalecer o negociado sobre o legislado. Lembra que isso foi o argumento na reforma trabalhista? E agora se diz, não, o negociado mas sem sindicato. Quer dizer, que negociação é essa que é sem o sindicato? Por que faz tanta força para excluir o sindicato disso, né? Do meu ponto de vista, inclusive de forma absolutamente inconstitucional, né? Mas se faz uma força para deixar o sindicato de lado, que é onde o trabalhador ainda tem algum esteio, ainda tem alguma proteção, ainda tem alguém a quem recorrer, né? Como a gente falava antes, quer dizer, se o sindicato é ruim, sem o sindicato é muito pior, né? Sem o sindicato, aí a barbárie, né, anda solta, porque não vai ter ninguém para conter, né, quem tem essa ânsia assim, mais de ataque ao trabalhador. Mas eles estão fazendo questão de atacar o sindicato e atacar os sindicatos com força, né? Essa medida provisória, reforma trabalhista, já tem mais uma proposta andando de reforma sindical, onde liquida de vez, né? Então, né, além do trabalhador ter todos esses problemas, vai faltar, inclusive, quem faça esse mínimo de proteção necessária, né? Então é um momento difícil, né, Vânios? Que eu acho que só a união de esforços é capaz de minimizar um pouco, né, os impactos, né, para quem já está com a carteira assinada, porque o trabalho informal ele tende a crescer. Tu vê aí hoje na área do lazer, quem tem aí faz teatro, né, esse pessoal autônomo que faz alegria de muita gente, a nossa, e que talvez esse ano não retorne, né? Não retorne, porque não vai poder ter atividade de aglomeração. Pensa, né? Quem trabalha com eventos, Clayton, né, fica numa situação muito difícil, porque, bom, como é que tu, né, como é que tu vai fazer? Quem trabalha com isso que tu disseste, com
A gente tem amigos nossos que trabalham nesse setor de shows, de eventos, estão há meses sem fazer nada e sem perspectiva, né? Quem trabalha com festas, com casamento, os casamentos estão sendo adiados ou não estão sendo realizados sem festas, formaturas, e isso, se tu começa a contar, envolve muita gente, né? Envolve muita gente. Essas pessoas estão ficar, né? Quanto tempo sem poder exercer sua atividade? E vão fazer o quê? Tá sobrando outra atividade para fazer? Não tá, né? É esse que é o problema. Então, tu não consegue realizar a atividade que tu fazia e fora daquilo também não tem um mercado que seja aquecido que te possibilite isso, né? Ivanos, assim, para nós encerrando, uma outra pergunta que o pessoal nos mandou muito é sobre o teletrabalho, né? A medida provisória, ela é medida por atividade, uma coisa, assim, muito difícil, porque eu posso fazer uma atividade em 10 minutos e tu levar 2 horas, né? Atividade. Então, na verdade, eu acho que tem vários problemas nessa, né, na questão da possibilidade de adoção do teletrabalho, tá? Porque, bom, isso foi previsto na CLT na reforma trabalhista, né, dizendo que as pessoas que, por exemplo, trabalhavam presencialmente poderiam ter o contrato de trabalho alterado para o teletrabalho, mas para isso precisaria um acordo entre empregado e empregador, onde ficasse previsto, inclusive, quem ia ser responsável pelo pagamento dos equipamentos, pagamento de internet, etc., né? Bom, isso já era, né, assim, foi previsto isso. Com a medida provisória, essa decisão passou a ser unilateral do empregador. Ele que vai dizer se tu vai continuar trabalhando ou se tu vai fazer teletrabalho, tá? Bom, primeira coisa. Isso contraria, Clayton, a regra geral dos contratos, entendeu? Um contrato e a relação de emprego é um contrato, ele é bilateral, as duas partes têm que concordar quando tem alteração, né? Nesse caso, não, virou uma alteração unilateral só do empregador, né? Como é que vai ser isso? Mas se o empregado não consegue trabalhar, por exemplo, porque ele tem a minha internet, né? E cai toda hora, ele vai ser penalizado por isso? Ele não vai conseguir cumprir as tarefas por conta disso? Qual é a responsabilidade que o empregador tem nisso, né? Outra coisa é que no regime de teletrabalho tu não tem controle de horário de trabalho, tu não tem controle de jornada. Como medir isso, né? Como medir? Né? Não, isso, ó, antes tu ia lá, trabalhava tuas 8 horas e 48 minutos, se fosse o caso. Agora, no teletrabalho, a gente tem relatos de pessoas que estão trabalhando 12, 13, 14, 15 horas todo dia. Porque como tu está em casa, então é como se não tivesse limite, né? Então, várias pessoas reclamando disso, né? Que trabalham muito mais do que trabalhavam antes, né? Usando os seus equipamentos, usando a sua internet, né? Às vezes não conseguindo produzir da mesma maneira, porque não tem nenhum local adequado, né? E está gerando muitos problemas isso. Então, possibilitar essa alteração, Clayton, sem ter um acordo entre empregado e empregador, saber inclusive das possibilidades deles, né? Muitos não têm possibilidades e aí acabam sendo penalizados por conta disso. Então, realmente, é uma preocupação grande também que a gente tem visto, né? No início, algumas pessoas achavam, vai ser bom, mas a gente tem visto cada vez mais reclamações e mais queixas por conta das impossibilidades, inclusive, de prestar o trabalho de maneira adequada. Porque não tem estrutura, né, Às vezes não tem uma bancada, não tem uma mesa, não tem uma cadeira confortável que permita você ficar 3, 4 horas na mesma posição, né? Não, e tu não tem também, claro, o ambiente, entendeu? Hoje já, os filhos, por exemplo, estão em casa, né? Porque a escola está fechada. Então, tu também não tem aquela tranquilidade, às vezes, dependendo do tipo de atividade, tu tem que ter um ambiente que tu consiga te concentrar, trabalhar, né? E às vezes é difícil, quer dizer, tu mora com outras pessoas, né? Aí tu quer trabalhar, o outro liga a televisão, o outro vem correndo jogar bola, e tem o cachorro, o gato, né? Não é assim, não é qualquer pessoa que pode se adaptar a isso. Se tu não tem um local adequado, né, e condições adequadas, às vezes fica muito difícil. E é isso que está acontecendo. Tem pessoas que achavam que seria fácil se dão conta que não. Que é difícil porque não tem estrutura, não tem equipamento, não tem local, não tem ambiente, né? Trabalham muito mais do que trabalhavam antes, rendem menos, e aí tem a reclamação do empregador por conta disso, que parece que não estão fazendo nada, mas não levam em conta nada
desses outros aspectos que também são importantes, né? E esse é um assunto assim, que pesa, porque a internet é ruim, um monte de coisa, e o pessoal não consegue dar conta, né? E tem também, né, Vanessa, que aconteceu muito em março, e decorrente foi aquele banco de horas, onde muitas empresas também acabaram demitindo e vem fazendo desconto, que às vezes nem estava previsto, né? Errado também. Porque não está em nenhum lugar escrito, o trabalhador acha que tinha o direito de ficar quieto, né? Às vezes 100, 150, 200 horas, né, negativa. Mas normalmente, Cláudio, eu não conheço nenhum acordo que possibilitasse esse desconto, entendeu? Dos que tinham, né? E além disso, além desse desconto às vezes ser feito de forma incorreta, o que aconteceu é que com a suspensão do contrato, muitas empresas disseram, tu está com o contrato suspenso, mas tu vem trabalhar para pagar o banco de horas, né? E é isso que aconteceu também, que está acontecendo. Trocar por férias, trocar por dia de férias. Entendeu? Não é isso, né? A previsão não é essa. Então, mas também aconteceu isso logo no começo, e isso não está resolvido, né? Porque como a gente dissesse, teve empresa que adotou isso, ela começou com as férias coletivas, né, lá em março, né? Terminou as férias coletivas, fez o banco de horas, aí depois veio a 936, fez a suspensão do contrato, né? E agora quando voltarem, né, terminar a suspensão do contrato, a gente vai ter que ver o que vai acontecer com essas horas daquele banco de horas lá de trás, né? Como é que vão ser, se vão ser compensadas, se vão ser descontadas numa demissão. Isso vai gerar problema, ainda vai gerar problema. A justiça aí, o ano que vem, eu acho que vai ter muito trabalho, né? Os sindicatos, advogados, né? Vai ter que ter muito bom senso em alguns momentos aí para tentar chegar a um acordo. Vai ser necessário, né? Porque eu acho que o número de demandas, que às vezes também nem chega em juízo, né, Clayton? Porque as pessoas com a história da sucumbência também estão relutando, inclusive, em ingressar em juízo, né? Mas aí o que a gente sente é o seguinte, quem não consegue, quem acha que não deve ajuizar, muitas vezes bate lá para que a gente faça a fiscalização, né? E aí a gente tem aumentado muito o nosso número de denúncias que a gente recebe. E a gente nota isso, muitas vezes seriam pessoas que não fariam denúncia, ajuizariam a ação. Como tem receio, né, de ter que pagar a sucumbência, enfim, não ajuizam, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, vamos ver também quantas empresas vão sucumbir nisso, porque esse é um dado muito ruim, né? Quer dizer, se tu não tem o empregador, tu não tem o emprego, né? E da maneira que está, né, sem que seja dada essa assistência que no meu ponto de vista deveria ser dado, vai ter muita empresa pequena, média, sucumbindo. E aí, bom, tu não tem a empresa, tu não tem o salário, tu não tem a rescisão, tu não tem o emprego, né? Isso que deveria ser, eu acho, a preocupação maior de um governo nesse momento, né? Tentar proteger a saúde das pessoas como um todo e tentar proteger, né, a saúde, entre aspas, financeira, né, de empregados e empregadores, para que a gente possa começar a girar e dar a volta nessa situação. Porque se isso não for feito, a situação vai ficar realmente muito grave, Clayton. Esperar que, por conta, as empresas retomem vai ficar muito, muito difícil. E o pessoal vai ser demitido e optou pelaquela rescisão do saque aniversário do FGTS, também não vai nem receber. Não. Então, vai ficar numa situação realmente complicada. Vamos esperar, né? Tomara que a gente esteja sendo pessimista. Às vezes as pessoas, mas tu é muito pessimista. Tomara que eu esteja sendo pessimista e que esteja enganado, e que tudo seja bem mais fácil e melhor do que a gente está imaginando. Mas talvez, Clayton, porque assim, na nossa função, eu sempre brinco, né? Ninguém bate na nossa porta para dizer que está tudo bem, né? As pessoas só batem lá quando tem problema, né? Tu nunca foi lá me visitar para dizer, tenho tanta notícia boa para te contar, nenhuma, né? Quando tem notícia ruim, tu vai. Então, talvez por isso que a gente acabe ficando meio pessimista, mas
é a realidade que a gente vê. Isso realmente nos deixa bem preocupado com o futuro próximo. Vânios, quero te agradecer muito por esse bate-papo, né? Muito esclarecedor. Esse material depois vai ficar aí à disposição no YouTube para que as categorias possam usar ele mais para frente, ver todo esse conhecimento, até as empresas, né, possam aí não cometer os erros, né, e dessa maneira evitar processos trabalhistas, e evitar que também se fechem, porque a ideia nossa aqui é justamente alertar, né, levar conhecimento nessa reflexão para que todo mundo possa sair desse momento e sair fortalecido, né? Sem dúvida, né, Clayton? A gente não tem adversários, né, Clayton? Às vezes as pessoas dizem, o sindicato é contra as empresas, o ministério é contra as empresas. Não, pelo contrário, né? A gente quer que a lei seja respeitada, que sigam a lei, que façam as coisas corretamente, né? A gente sabe da importância de cada um. Então, né, quando a gente fala isso, não entendam mal, achando que são contra. Não, não é. A gente, né? Com quem cumpre a lei, quem segue as regras, né, a gente dá o maior apoio e está sempre à disposição para tentar esclarecer, né? Mas acho que é bom que o trabalhador fique consciente da situação que a gente está enfrentando, que as empresas fiquem conscientes e que a gente vá fazendo isso, né? Vamos tentando conversar, vamos tentando prever, vamos tentando criar possibilidades para que se retome da melhor maneira possível, né, Clayton? É o que todo mundo deseja, né, e que essas previsões tão ruins que eu tenho feito aqui não se realizem, que seja o contrário, tá? Porque, né, a gente vai ficando, né, Clayton? Se a gente vê esse número de mortes que a gente tem por causa da Covid, vê essa crise política que se instaura no país, tudo isso nos deixa um pouco para baixo, né? Então, tomara que a partir de agora comecem a vir notícias boas e a gente possa mais comemorar do que reclamar, né? É, isso aí. Muito obrigado, Vânios, pela Eu que sua agradeço, participação. meu querido. Sempre à Um abraço. disposição. Um grande abraço. Tchau.